Senhor, que tu assuma o controle de todas as coisas através do teu Espírito a partir de agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir a Bíblia Sagrada em Gênesis, capítulo 9. Gênesis, capítulo 9. O primeiro tema que nós vamos abordar nessa noite é o tema concernente à maldição lançada por Noé, né? sobre algum familiar, né? E vamos descobrir qual foi esse familiar. Há muitos cristãos que acham que dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, Noé teria lançado a maldição sobre Cã. E muita gente, por força desse entendimento, como Cã é pai de Cush é o filho primogênito de Cã, e Cush deu origem aos negros da África do norte da África. Então, criou-se a ideia no meio evangélico de que os negros são uma raça amaldiçoada, né? Há muitos cristãos que pensam erradamente assim, né? Equivocadamente, e muitos cristãos sinceros que pensam dessa maneira, né? E hoje vamos tentar, com o auxílio do Espírito Santo, remover esse equívoco absurdo no meio evangélico, tá bom? Em nome de Jesus, leiam comigo o capítulo 9, versículo número 1. Versículo número 1, ele é especialmente fundamental para que nós venhamos a chegar e construir a nossa conclusão final. O pacto de Deus com Noé. E esse pacto começa através de uma bênção. E diz o versículo 1: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Amém? E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Podem tomar assento em nome de Jesus. Existe um princípio bíblico que vocês já ouviram dezenas de vezes em pregações, quando os pregadores nas igrejas que vocês passaram, ou aqui mesmo, pregaram a respeito de Balaão, né? Não vale encantamento contra Jacó, né? Não existe maldição sem causa. O que mais? É impossível. O próprio Balaão chegou a dizer isso para Balaque: é impossível alguém amaldiçoar aquele que foi abençoado por Deus, não é? E isso é um princípio bíblico mesmo. É impossível alguém que esteja debaixo da bênção receber alguma maldição, né? Ser atingido por alguma maldição, a não ser que esta pessoa venha a abrir um portal para Satanás entrar na sua vida. A não ser que esta pessoa saia da condição de abençoado, abandone a condição de abençoado e, por um ato de negligência, por um ato imprevidente, por um ato irresponsável, ela abra uma porta para o diabo entrar na vida dela. Ela vai estar dando legalidade. Se ela é uma pessoa abençoada, se ele, cristão, é um homem abençoado por Deus, enquanto ele não der legalidade ao diabo, o diabo não pode amaldiçoá-lo, os demônios não podem amaldiçoá-lo, não tem maldição que entre na vida dele. Mas, se a pessoa abre mão da maldição por um ato irresponsável, sem sabedoria, sem entendimento de Deus,
sem conhecimento da palavra de Deus, e ela abre a porta para Satanás, veja, a pessoa tem autoridade sobre a sua própria vida, não é? Cada um de nós recebeu a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Deus nos deu livre-arbítrio, Deus nos ordenou para nós dominarmos a terra. Deus arrendou a terra ao homem, entregou a administração da terra ao poder do homem. Então cada homem tem o poder sobre a sua vida. Não é? Cada mulher de Deus tem o poder sobre a sua vida. Só que no mesmo momento em que a pessoa recebe o poder sobre a sua vida, e esse poder vem da parte de Deus para ela ser soberana na sua vida, ela tem que entender que a todo poder corresponde uma responsabilidade. Se Deus te dá poder sobre alguma coisa, Ele vai exigir que você tenha responsabilidade em lidar com aquilo. Então, nós temos autoridade sobre nossas vidas, nós temos autoridade sobre nossos filhos, nós temos autoridade sobre as coisas, os bens que Deus nos empresta durante esta vida. Nós temos autoridade sobre o nosso lar, temos autoridade sobre o nosso casamento, temos autoridade sobre a nossa casa, e essa autoridade ou esse poder, ele vem de Deus. É Deus quem nos concede. Porém, junto com a autoridade, junto com o poder, Deus também exige de nós responsabilidade. Então não podemos ser incautos, não podemos ser negligentes, não podemos abandonar a posição de domínio, de poder e autoridade que Deus nos deu, abrir a porta para Satanás da nossa vida e permitir que o diabo usurpe essa autoridade. Se nós não exercermos a autoridade que Deus nos dá, alguém vai usar essa autoridade contra nós. Isso é um princípio também. Se eu tenho autoridade e eu não exerço autoridade, alguém vai me atacar usurpando a minha autoridade. A autoridade, o poder é para ser exercido. E se eu não exerço, eu assumo a responsabilidade de suportar o ataque daquele que vai contra mim usar a autoridade e o poder. Isso é bíblico. As pessoas perdem o discernimento disso, até porque se prega muito pouco sobre isso dentro das igrejas. As pessoas não se adestram, não é, em serem obedientes, orientadas no sentido de serem boas administradoras daquilo que Deus lhes entregou na sua responsabilidade. As pessoas às vezes não têm muito discernimento dos limites do exercício dessa responsabilidade e muitos acham que tudo isso é superstição. Então vivem a vida na teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E vai vivendo de qualquer maneira. Crentes vão vivendo de qualquer maneira, fazendo o que dá na cabeça, né? Não submetendo aquilo que a sua vontade quer fazer ao filtro da palavra de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus diz que eu tenho autoridade sobre o meu lar. Se eu abro a porta do meu lar e eu permito que um anátema entre dentro do meu lar está amaldiçoado. Eu posso estar debaixo da bênção de Deus, que o meu lar estará amaldiçoado, porque eu entreguei a minha autoridade de forma irresponsável a alguma coisa que amaldiçoa, alguma coisa que é fruto das trevas, é fruto da feitiçaria, da macumbaria, da bruxaria. Por exemplo, você pode ter uma planta chamada espada de São Jorge na tua casa, não tem problema algum.
Nenhum. É uma planta. É obra de Deus. Agora, no momento em que o homem pega esta planta com interesse espiritual, de proteção, coloca essa planta lá na porta do seu negócio, ou na porta da sua loja, ou na porta do seu escritório, ou na porta do seu consultório, ou na porta da sua residência. E ele põe lá, com fé, de que aquela planta irá de alguma maneira protegê-lo. Uau! Ele acabou de sair da bênção de Deus. A aliança foi quebrada. O pacto foi quebrado. Entende? Eu não posso colocar o anátema dentro da minha casa. Eu não posso trazer para o local onde eu tenho a responsabilidade de exercer o domínio e a autoridade e abrir a porta para o anátema, para aquilo que é amaldiçoado. O problema é que os crentes levam tudo isso na gaita, na viola, no violão, entendeu? Numa música, e acham que não tem muito problema, não é? A quantidade de crentes sem noção é estratosférica. Por falta de quê? Conhecimento. Falta de quê? Entendimento. Oséias 4:6, meu povo é destruído por falta de conhecimento. Falta de entendimento. Deus chegou ao ponto de dizer, porque vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeitarei vocês. Deu para entender? Não podemos relativizar os absolutos de Deus. Se Deus nos deu capacidade de domínio, autoridade de domínio sobre certos bens, certos interesses, certas situações em áreas da nossa vida, é porque Ele crê que nós vamos exercer a autoridade bíblica, vamos cumprir a palavra, honrar a palavra, vamos balizar as nossas atitudes em relação àquilo que Deus nos entregou na nossa administração, vamos balizar atitudes dentro da palavra de Deus, com responsabilidade. Então, é fundamental que nós tenhamos noção da responsabilidade que nos cabe, para que nós não venhamos a cair do lugar da bênção. Do lugar da bênção. E quando nós caímos de forma imperceptível, sem prévio aviso muitas vezes. Quando damos conta, já estamos fora da bênção. Já a nossa coroa, como diz a palavra de Deus, já caiu no chão. Por quê? Irresponsabilidade, falta de conhecimento bíblico, falta de seriedade com as coisas santas, falta de profundidade na comunhão com Deus, falta de interesse em conhecer a palavra de Deus, em entender Deus. É muito perigoso colocar o anátema dentro de casa. Muito perigoso. Então aquela planta, ela enquanto planta é uma bênção. Mas dependendo do uso que você vai fazer da planta, seja ela qual for, esse uso, ele pode se transformar em algo ofensivo a Deus. Ofensivo. E quando você coloca aquela planta dentro da tua casa, para a proteção da tua casa, você está dizendo, não é o sangue de Jesus que me protege. Eu não sou protegido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu estou dizendo, o poder do Espírito Santo de Deus não é tão grande assim, eu preciso de uma proteção ainda maior. E a planta é a proteção. Nossa! Quanta fé! Deus não é suficientemente poderoso para me livrar. Aí um bota o galho de arruda dentro de casa,
o outro bota o galho de arruda na orelha. Vira uma loucura. Vira uma loucura. O outro compra lá uma imagem do Buda e bota o Buda virado com o traseiro para a porta porque ele acha que vai proteger. O outro bota uma cabeça de jumento, uma cabeça de bode na entrada do sítio, na entrada da fazenda, com o intuito de proteger. Estou dizendo isso porque na minha família acontecia isso. Uma vez eu virei para o meu pai e falei, pai, quem é que botou essa cabeça aqui de bode aqui na entrada do sítio? Ah, isso não te interessa. Eu vim descobrir, foi ele mesmo. Ele acreditava que aquilo ali protegia ele. Ele só parou de acreditar o dia que ele foi assaltado e foi colocado nu dentro de casa. E tomaram tudo dele, não sobrou nada. Nada. Aí ele vendeu o sítio às pressas. Pagou caro para aprender uma coisa que é tão... Os bandidos colocaram ele e minha mãe nus, completamente nus. Perderam tudo. Fizeram a mudança dele completamente. Nós temos que ter um pouco de juízo espiritual. Entendimento espiritual. Né? Compreensão espiritual e não colocar. Uma certa feita, meu filho menor chega em casa e eu vejo ele no banheiro cantando "O acaso vai me proteger". Eu falei, rapaz, quem é que te ensinou isso? Ah, pai, foi na escola, nós estamos treinando para no dia das crianças nós cantarmos. Era uma música do Titãs, né? Eu falei, canta essa música para mim aí. Ah, o acaso vai. Quando ele falou, o acaso vai me proteger, eu falei, para. Você está dizendo que quem te protege não é o Espírito de Deus. Você está dizendo que quem te protege não é Jesus. Quem te protege não é a cobertura do sangue de Jesus, é o acaso. Aí ele fez assim. Era uma criança, ele tomou entendimento. Chegou na escola no dia seguinte, se pôs de pé lá para cantar e não cantou, se recusou a cantar, ficou de boca fechada. A professora abordou ele e perguntou, Daniel, por que você não está cantando? Porque não é o acaso que me protege, é Jesus. Uma criança teve entendimento. E ele lembra disso até hoje, está com quase 25 anos de idade, ou já 25. Lembra até hoje, era uma criancinha. Ensina teu filho no caminho que deve andar, diz a Bíblia, e mais tarde você não vai se arrepender. Ele não vai se desviar. Mas tem que ensinar, tem que educar, isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Desgasta. Muitos pais, por não quererem desgaste, não ensinam. Não se preocupam com o filho. O que ele está vendo na internet? O que meu filho está assistindo na internet? Ô bonitão, o que tu está vendo aí? Quantos demônios entram na vida das crianças fruto da internet? Quantos demônios entram porque eles alcançam o que eles precisam? Legalidade. Você tem que entender que o demônio, nesse planeta, ele é um intrusão, ele é um intruso. O demônio só pode operar nesse planeta se ele encontrar o corpo de alguém. Porque eles são espírito. E enquanto espírito, como é que eles vão operar no mundo material? Nós também somos espírito, mas Deus nos deu um corpo. Então o nosso espírito usa o nosso corpo para fazer contato com o mundo material, para operar no mundo material. Mas o demônio não tem um corpo. É por isso que você vê muitas vezes demônio incorporado nas pessoas. Porque ele quer aumentar o nível de operação dele no mundo material, no mundo físico. E para isso ele precisa de um corpo. Entenda. Sem um corpo ele não pode operar nos graus, nos níveis de operação que ele precisa operar. E para ele operar dentro do teu lar, se você é crente em Cristo Jesus, você tem que dar legalidade a ele.
Se você não der legalidade a ele, ele não entra, ele não opera. Ele não tem como te tocar, está na palavra de Deus. Você é intocável. Porque você está debaixo da bênção. Porque o teu corpo é templo do Espírito. Dentro de você habita o Espírito do Todo-Poderoso. Deus. Demônio não é besta, não é louco. Agora, na medida em que você, por negligência, ou eu, nós, por negligência, algum de nós, por desconhecimento da palavra, irresponsabilidade, meninice, achando que cristianismo é parque da Disney, resolve brincar com o diabo, brincar de maldade. Eu vou lá no cinema para eu assistir um filme de terror. Você vai, depois vai estar com depressão, tomando Rivotril, 5, 6 anos, pagando psicólogo, psiquiatra. E tudo começou lá no cinema, quando você abriu a porta para aqueles demônios. Se creres, verás a glória de Deus. Se não crer, vai ser como tu não crê. Filme de terror não é coisa para crente. Aquilo ali é obra das trevas. Como é que um crente vai pagar? Às vezes o cara não tem fé para dizimar, não tem fé para ofertar, mas ele paga para comprar um programa das trevas. Uau! Uau! Quantas vezes o diabo aplaude a presença de um crente numa sessão de cinema vendo filmes de terror? Porque ele se alegra, porque tudo que ele queria é a legalidade. Tudo que ele precisava é que o crente desse a legalidade para ele entrar na casa dele. Você acha que o Espírito de Deus vai continuar no meu, no teu corpo, dentro de uma sessão de cinema, para ver maldade, barbárie, monstros, treva de todo tipo? Você acha que o Espírito de Deus fica ali também assistindo? Se você acha, não precisa nem diabo para te destruir, você mesmo acaba com a tua vida. O Espírito de Deus é Espírito Santo. Nele não há treva alguma. Jesus é a luz do mundo. Nós somos luzes. Como é que vamos fazer de uma coisa que Deus abomina, tem nojo, sente asco, ódio, vamos fazer diversão? Isso é uma forma de demência. Tem que ir para um tratamento psiquiátrico, psicológico. Isso é demência espiritual. É total irresponsabilidade. É total inconsequência. Entenda. Como é que eu vou me divertir com o que Deus tem nojo? Se a Bíblia diz que eu estou debaixo da bênção, se o grande sonho de Deus é que a minha vida vá crescendo como a aurora da manhã, até se tornar dia perfeito, tem nada a ver com assistir uma obra, entre aspas, de arte, que de arte não tem nada, das trevas, para passar a mensagem de maldade, de barbárie, de crueldade. Depois não sabe por que está com insônia. Crianças na internet, entregando seus olhos, sua atenção, entregando seu coração, tomando prazer na maldade. Daqui a pouco a criança está oprimida, cheia de problemas psicológicos. O aprendizado dela cai na escola, mas vai buscar a causa. Por que o aprendizado cai na escola? Não é que ele nasceu burro ou ela nasceu burra, não. Vai ver a razão. Vai entrar na intimidade daquela criança ou daquele jovem. Só assiste o que não presta. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
O feijão, o arroz, a carne são para alimentar o corpo físico. E a palavra de Deus para dar alimento para a alma, para o espírito. E quando eu me alimento das trevas, eu estou me enchendo de trevas. Eu estou lançando a impressão digital de Satanás na minha alma. Meu espírito vai estar impregnado das trevas. Minha alma vai estar também impregnada das trevas. Meu coração, meu interior vai estar impregnado. E daí vem as enfermidades, vem as consequências, vem a conta para pagar, vem o carnê do inferno para pagar. A Bíblia diz que a todo pecado tem consequência. A Bíblia diz que Deus não abrandará a consequência, porque conhecemos a verdade, ou pelo menos Deus presume que a gente tem que conhecer. Como é que vamos agir assim? Como é que vamos abrir portais da nossa vida para as trevas? Isso é muito sério. Por quê? Porque a Bíblia diz, e Deus abençoou Noé e a seus filhos. Estão debaixo da bênção. Aleluia. Estão debaixo da vitória. Estão debaixo da proteção de Deus. Deus te abençoou quando você se converteu. A bênção de Deus em você foi uma bênção incomparável no universo. O Espírito de Deus veio fazer do teu corpo habitação, morada. O teu espírito está unido ao Espírito de Deus. A Bíblia diz que aquele que se junta com Cristo é um com Ele. Então já não existe mais Espírito Santo em você. Tudo ali, misticamente, transformou-se numa unidade. Jesus orou lá em João 17, Pai, assim como tu estás em mim e eu estou em ti, eu oro para que eles sejam um conosco. Eles estejam em nós também. É uma unidade. Como é que eu posso pegar essa unidade que é a maior bênção do universo, jamais dada a outra criatura? Deus só deu isso à igreja, ao crente. Mas ninguém no universo, nenhum ser no universo é dotado desse privilégio, dessa unidade. Aí eu quebro essa unidade numa sessão de cinema, numa crença que uma planta vai proteger minha casa. Meu Deus. Entenda, a gente não pode abrir o portal da nossa vida. Nós somos administradores da nossa vida. Deus confia em nós, confiou em nós a administração da nossa vida. Nós administramos tudo que é de Deus. O nosso espírito é de Deus, nós administramos. Aleluia. A Bíblia diz que o corpo é de Deus, nós administramos. São bens do próprio Deus, que Ele entregou a nossa administração. Agora, imagina um administrador de um condomínio irresponsável. O prédio cai. Falta água toda hora. Vai ter um monte de problema no prédio, porque o administrador é irresponsável, é um inconsequente, está brincando de administrador. Isso é muito sério. Vidas serão atingidas. A mesma coisa conosco. A nós nos cabe administrar nosso casamento, nosso lar, a vida dos nossos filhos, nossa própria vida. Então temos que agir com um senso de responsabilidade. Responsabilidade. Nós não podemos trazer o anátema para dentro da nossa casa. Vasculha na tua casa. A não ser que você seja filho de crente. Mas se você veio do mundo, como eu vim para a igreja, não sou filho de crente, nunca fui, então tem que vasculhar as roupas, tem que vasculhar os objetos que vieram da tua mãe, que vieram da vovó, que vieram do papai, tem que vasculhar tudo. E não permitir que fique o anátema dentro da tua casa. Ah, mas aquele objeto, eu tinha tanto amor por ele, foi minha mãezinha antes de morrer que deixou ele para mim. Mas se é um anátema,
Deus quer que você honre a tua mãe, mas não siga o caminho dela. Preguei ontem aqui, o caminho não é o pai, o caminho não é a mãe, o caminho não são os filhos, o caminho é Cristo. Deus quer que você honre, mas não é honrar com aquilo que você não pode. Você não pode honrar teu pai desonrando a Deus. Eu não posso honrar minha mãe desonrando a Deus. O limite de honrar o pai e a mãe é justamente esse. Quando esse suposto ato de honrar, que de honrar não tem nada, vai acabar desonrando Deus. Então você diz, mãe, eu te amo muito, mas lembra aquela fotografia que a senhora me deu, que a senhora trouxe lá da macumba? E disse que foi o padre de santo que deu para a senhora e que era para a senhora me entregar. Eu carrego na minha carteira aquilo desde que eu era criança. Eu taquei fogo naquilo e queimei. E deixa ela chorar, vai lá consolar, pega lenço, ora por ela. Pede a Deus que dê entendimento a ela. Dá para entender? Porque é sério. Como é que você vai abrir? Como é que tu vai carregar até hoje na tua carteira alguma coisa que é obra de idolatria? O que mais você vê é crente sem noção na internet. De vez em quando eu dou uns passa fora nos deles que ficam mandando para mim Jesus Cristo em forma de retrato. Aí eu digo, tu te converteu, voltou para o catolicismo? Ou foi para macumba? Opa. Trava o queixo. Ah, para de ser sem noção. Você não é gado, Deus não te chamou para ser gado. Gado é que segue qualquer coisa, segue até o cavalo. Bota o cavalo lá que o gado segue ele. Você não é gado. Não permita o diabo transformar você em gado. Entenda em nome de Jesus Cristo. Você é um ser pensante. Viagem também. Comprar coisas em viagem. O Dani comprou, eu lembro, um quadro que era uma máscara hindu, sei lá. Aquilo é maldição também. Essas feiras de artesanato, tomar cuidado com isso. Atrás de muitos artesanatos tem obras consagradas ao demônio. Entendeu? Você chega na feira de artesanato, eu sempre sonhei em levar essa carranca para minha casa. Leva. Vai levar um caminhão de demônio junto com ela para tua casa. Aquilo está consagrado ao diabo. Tem que ter noção. Não brincar com essas coisas. A Bíblia diz que nem tudo que reluz é ouro. Não é porque está brilhando que é ouro. Há coisas que brilham, mas são treva. Quer que eu te prove? A Bíblia diz que se preciso for para Satanás, ele aparece para você como um anjo de luz. Olha aí, brilha. Só que aquele brilho é de treva. Não é um brilho de verdade. É ilusionismo. É para enganar teus olhos. Inebriar teu entendimento, a tua compreensão. Não brinca com essas coisas. Não brinca. Tanto cristão carregando pirâmide, pendurado no colar, no pescoço. Pirâmide. Você sabe o que é uma pirâmide? É uma sepultura. É a mesma coisa de chegar lá no cemitério do Jardim da Saudade, ou no São João Batista, bater uma fotografia de uma sepultura, botar no pescoço e desfilar. Aquilo é obra de sepultura, é obra morta. Faraós eram enterrados ali. Aí você vira gado acreditando que aquilo vai atrair coisas positivas. Que positivo? O que há de positivo nas trevas? O que há de positivo na morte? No símbolo da morte, sepultura, o que há de positivo? Nada. Que luz que isso pode emitir para a nossa vida? Nada. Mas as pessoas são supersticiosas, são gado. Vê uma praticando alguma coisa, vai e pratica também.
vira moda. Cuidado com os modismos. Cuidado com essas coisas que são coisas mundanas. Deus é muito claro, Deus diz, aquele que ama o mundo, o meu amor não está nele. Que mundo é esse? É a praia? Não, foi ele que criou. As florestas? Também não, foi ele quem criou. Que mundo é esse? Esse sistema de crença diabólico, idólatra, bruxo, satânico. Esse sistema econômico, para eu receber a minha aposentadoria, alguém tem que passar fome. Sistema diabólico. O nosso coração não tem que estar nesse sistema. Aleluia. Aliás, o nosso coração não tem que estar nem aqui na terra. Aleluia. Lembram da festa dos tabernáculos? Quantos lembram? O que é que Deus disse na festa dos tabernáculos? Deus disse assim, durante 7 dias, vocês não vão habitar nas vossas casas. Mas quando vai acontecer isso, Senhor? Vai acontecer quando estiverem estiadas as últimas chuvas, que vocês forem fazer a colheita. Antes de tocar no fruto da colheita, vocês sairão das vossas casas, irão para a rua, irão para o quintal das vossas casas, pegarão folhas de palmeira, de murta, disso, daquilo, e construirão cabanas, e vocês vão morar nessas cabanas com seus filhos, com os estrangeiros que habitam com você, com a viúva, com o órfão. E os judeus eram obrigados, era estatuto perpétuo, era a ordem de Deus. E Deus disse, e façam festa na cabana. Eu quero escutar muita música na cabana. Eu quero muita alegria na cabana. Aquela cabana, em hebraico, quer dizer sukkah. S-U-K-K-A-H. Sukkah. Cabana em hebraico. Dentro da sukkah, façam alegria. Dentro da sukkah, se divirtam. Não quero tristeza. A cabana, estabelecida ali por Deus na festa do tabernáculo, era um abrigo provisório. Deus queria arrancar do coração deles o apego à casa, o apego ao patrimônio, o apego a este mundo. A cabana, todos os anos, no calendário judaico era no mês de julho, mas no calendário atual deles, greco-romano nosso e atual deles, considerando o nosso calendário, é no final de setembro, início de outubro. Se você viajar para Israel a turismo, você vai chegar lá, primeira semana de outubro, última semana de setembro, dependendo do movimento do calendário, você vai chegar lá e eles estarão comemorando até hoje, milhares de anos, todos os anos, uma semana morando fora da casa, para aprenderem que são peregrinos na terra, são forasteiros na terra, para desprenderem o seu coração da vida deste mundo. Tiago capítulo 4, versículo 14, está lá escrito, a vida na terra é como vapor que se esvanece rapidamente. Eu olho para trás, a minha vida passou com uma velocidade absurda. Oh meu Deus, daqui a pouco estou com 70 anos. E outros homens de Deus, Tibi Joshua, grande homem de Deus, nem chegou aos 60. 57 anos, saiu da terra.
Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, 50 anos de idade, saiu da terra. Para quê? Para Deus mostrar a todos em volta a precariedade desta vida. Não agarrar-se às coisas dessa vida, porque há seres humanos, há cristãos, que eles abraçam o mundo com as duas pernas, os dois braços. Tem um medo de morrer louco. A morte é lucro. Pregue tudo na Bíblia, mas não para quem tem medo de morrer. Pregue tudo, qualquer texto da Bíblia, mas não pregue que a morte é lucro para quem ama seus bens, ama seu patrimônio, ama sua família, ama sua esposa, seu marido, seus filhos. É de um amor platônico que, se perder, é capaz de se suicidar. É pena que a festa dos tabernáculos não veio para o cristianismo. Seria lindo, os crentes todos dormindo lá na praça. Era a ordem de Deus que o telhado da cabana fosse bem furado. Para quê, gente? Para que as pessoas conseguissem de dentro da cabana terem contato com o céu, ver a importância do céu. O plano de Deus é que nós, mesmo não celebrando a festa do tabernáculo, nós entendamos que nossa vida é um cumprimento profético da cabana. Jesus Cristo é o cumprimento profético da cabana. Ele veio num corpo físico, sendo ele Emanuel, Deus encarnado. O que é o corpo físico? Uma cabana. Um corpo precário. O Espírito Todo-Poderoso de Jesus Cristo habitou numa cabana. Os judeus, sem entenderem, ao virem para a cabana uma vez por ano, eles não entenderam que essa cabana, ela iria ter um cumprimento profético no Messias. O Messias, quando viesse, ele ia vir numa cabana. E ele ia vir numa velocidade espantosa. A sua vida aqui na terra seria como sopro. Seria como vapor que vem e esvanece. E esse cumprimento profético não parou em Cristo. Ele se realiza na nossa vida. Nós, como igreja, nós somos peregrinos. Somos cidadãos dos céus. Não pertencemos a este mundo. Você está habitando num corpo que é uma cabana. E é por isso que eu creio que Deus não permitiu transmitir a festa dos tabernáculos para dentro da igreja. Por quê? Porque Deus queria que nós entendêssemos que todas as festas dos tabernáculos, durante milênios, que os judeus comemoravam, se cumpriram em Cristo e em nós. Porque nós, sendo espírito, estamos habitando num corpo efêmero, uma habitação precária. O nosso espírito, que na verdade somos nós, habita numa cabana precária, que dura como um vapor que se espalha e desaparece. Então Deus nos chama no Novo Testamento de peregrinos. Deus nos chama de estrangeiros. Deus diz que nós somos forasteiros. Deus diz que nós somos jambuzeiros, erva brava, que Ele, Deus, nos enxertou na videira. Aleluia.
fomos enxertados, mas éramos erva brava, erva terrível, éramos gentios. Aqui não há nenhum judeu, eu penso. Então todos éramos gentios. Hoje não somos mais gentios, por quê? Porque pela fé somos descendência de Abraão. Glória a Deus. Somos descendência espiritual de Abraão. Enquanto os judeus são descendência natural de Abraão, nós somos os filhos de Abraão pela fé. Eles circuncidados no prepúcio, nós circuncidados no prepúcio do coração. Uau! Glória a Deus. E vivemos de uma maneira precária nesta terra. Vivemos na esperança da Nova Jerusalém, da cidade de Deus, da cidade celestial, constantemente orando e agradecendo e suplicando: Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Jesus mesmo disse: vocês não são desse mundo. Se vocês fossem desse mundo, disse o Senhor em João, o mundo receberia o que era seu. Mas como vocês não são do mundo, como eu não sou do mundo, o mundo me rejeitou. Porque eu não pertenço ao mundo. Eu não falo o que o mundo quer ouvir. Eu não falo a linguagem do mundo. Eu não sou do mundo, eu não pertenço ao mundo. Eu vim do céu e ao céu voltarei. A Bíblia diz que nós viemos do céu também. Enquanto espírito, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Ele é espírito, o espírito gera espírito. A carne vai para o pó que o deu. O que sobra é o espírito, que é verdadeiramente o que nós somos. Então nós voltamos para Deus também. A Bíblia diz: o espírito volta para Deus. Nós somos cidadãos celestiais. Não pertencemos a esse mundo. A nossa verdadeira nacionalidade é como cidadão celestial. O nosso passaporte é a nossa fé em Cristo Jesus, que nos brindará com o ticket de embarque no trem do arrebatamento. Nós temos entrada franca no arrebatamento por causa do nosso passaporte celestial, nacionalidade celestial. Porque se não tivéssemos nacionalidade celestial, fica na terra. Você não é cidadão do céu. Você não tem direito a ir para o céu. Você é da terra. Está entendendo? É preciso entendimento da palavra de Deus. É preciso compreensão. Não podemos viver como se toda a nossa nacionalidade fosse a nacionalidade brasileira, ou americana, ou francesa. Somos cidadãos da terra, somos terráqueos, e a mente toda ela dependente de tudo da terra, apaixonados pelas coisas da terra, embriagados e entorpecidos com as bênçãos que Deus tem nos dado na terra. Olha, não para com isso. Deus não abençoa ninguém para entorpecer ninguém. Deus não é maconheiro. Ele não é traficante. Deus não dá bênção para entorpecer ninguém, para tirar as pessoas do raciocínio, tirar da razão. Eu não posso me lambuzar com as bênçãos de Deus, entorpecer meu raciocínio bíblico, minha fé, entorpecer tudo, me agarrar, abraçar esse mundo com as pernas e amar de paixão esse mundo e rejeitar qualquer ideia de ir para o céu. Não, isso ofende a Deus. Deus não nos fez para cá. A terra é uma socar. A terra é uma cabana. Aleluia. Você entende por que Deus chamou aquela festa de festa do tabernáculo? Porque o tabernáculo era uma cabana. O tabernáculo era uma tenda. O tabernáculo era um abrigo provisório. Quem pela primeira vez teve esse discernimento foi o rei Davi. Ele falou: nossa, eu abrigo em casa estucada
edificada, casa com mármore, com granito, casa com estrutura, e o meu Deus habita numa tenda. Vou parar com isso. Quando ele colocou no coração dele, construiu um templo para Deus, Deus falou: amei a tua ideia, mas eu não vou permitir que você faça com as tuas mãos, porque você é guerreiro de batalha. Tu tem muito sangue derramado nas mãos, e eu não quero que mãos ensanguentadas de sangue de seres humanos construam a minha casa. Aleluia. O teu filho que governar Israel depois de ti, Salomão, ele vai dar início à construção. Agora eu permito que você compre tudo. Tem, pastor. Acabou. Tem um atrás, pastor. Tem um atrás. Eu permito que você compre tudo. Não há problema algum. Mas, desde que você prepare tudo para teu filho com as mãos dele construir. Mas você não, as tuas mãos não. Você entende? A própria terra é uma cabana, é uma sucá. A Bíblia diz que a terra tem os dias contados para ser destruída. Jesus disse: os céus e a passarão, ou seja, serão destruídos, aniquilados. Toda a obra da criação será desfeita. Aleluia. Mas as palavras de Cristo, essas não passarão. Essas viverão eternamente. Entenda em nome de Jesus Cristo. A nossa vida aqui é precária. E quanto mais nós entendermos a precariedade da nossa vida, mais Deus se agrada. Obrigado, seu irmão. Mais Deus se agrada. Quanto mais nós abraçarmos esse mundo com as duas pernas para nos agarrarmos a Ele, mais o Senhor se entristece. Entenda em nome de Jesus. Lembre-se que o teu corpo é precário. É uma sucá. É um tabernáculo. Quem pela primeira vez teve o discernimento de que o corpo humano era uma sucá foi Paulo. Paulo foi o homem que Deus levantou no Novo Testamento para reconhecer pela primeira vez que o nosso corpo, o corpo humano, era templo do Espírito, tabernáculo de Deus. Por isso, Deus não permitiu que se prorrogasse o tabernáculo para a igreja, porque o tabernáculo da igreja é o próprio corpo, é a própria terra. Aleluia. Entenda, é a cabana, é a sucá. É com esse espírito que Deus quer que você viva na terra, na expectativa da vinda de Jesus Cristo, na expectativa do arrebatamento da igreja, na expectativa de que a glória de Deus se manifeste nesse mundo e a igreja seja capturada e conduzida à glória celestial para as bodas de Cristo. Isso precisa alegrar a tua alma. Você não pode estar preso ao marido, preso à esposa, preso aos filhos, preso à casa, preso. Não, para com isso. Não entristece o coração de Deus. Desprende o teu coração. Pede libertação a Deus. Fala: Deus, liberta o meu coração. Meu coração está muito terráqueo. Está muito agarrado às coisas desse mundo. Eu preciso de libertação, Senhor. Isso vai dar a cada um de nós consciência, para que nós não venhamos a abrir portas para Satanás na nossa vida. Entenda, Satanás precisa de portas para entrar na nossa vida. Satanás precisa de uma porta para entrar na tua cama. Satanás precisa de uma porta para entrar no teu quarto. Ele precisa de uma porta para entrar na tua casa. E só quem pode abrir essa porta é você.
ou as pessoas que estão lá na casa. Vocês são os guardiões de Deus, que blindam a casa de vocês. Entenda, Deus confiou a vocês a condição de guardiões de Deus. Aleluia. Das coisas de Deus na vida de vocês. Não abra a porta de Deus. Não abra a porta da vida de vocês para nada. Muito cuidado com a mente, muito cuidado com o coração, muito cuidado com os olhos. A Bíblia diz, não ponha coisas ruins diante dos vossos olhos. Leva isso a sério, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia ainda explica dizendo que os olhos são a candeia do corpo. Que se os nossos olhos tiverem luz, todo o nosso corpo será iluminado. Mas a mesma Bíblia diz que se entrar em trevas, a Bíblia diz, quão grandes trevas entrarão no teu corpo, porque a candeia são os olhos. A Bíblia diz que o coração, ele contém as entradas da vida. Cuidado onde você põe o teu coração. Não põe o teu coração em qualquer música do mundo. Não põe o teu coração em qualquer pregação que se pregue. Não põe o teu coração em qualquer peça de teatro, filme de cinema, filme de televisão. Não põe o teu coração, porque quando você põe o teu coração e abre o teu coração, abre o teu prazer, você abriu uma porta para as trevas. A maldição ganhou legalidade para entrar na tua vida. Nesse texto sagrado nós encontramos capítulo 9 de Gênesis dizendo, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Aleluia. Quando você vira a página, você vê que Noé, ele plantou uma vinha. E depois de plantar uma vinha, ele colheu da vinha e ele se embriagou-se, né? Ele foi tomado de embriaguez e ele teve a sua nudez descoberta por seu filho Cão. Tem tradução, fala de cão, outro fala de Cam. Muito bem. E o filho não teve o cuidado de proteger a nudez do seu pai e foi diretamente falar com Jafé e com Sem, seus dois irmãos, a respeito do estado da embriaguez do seu pai, a respeito do estado lamentável de nudez do seu pai. A Bíblia diz que quando seu pai ficou naquele estado, os dois irmãos foram lá e cobriram a nudez do seu pai. E o pai, de alguma maneira, soube que aquele filho Cão, ou Cam, havia descoberto a sua nudez. E ele lançou uma maldição. Mas ele não poderia amaldiçoar seu filho. Seu filho estava debaixo da bênção de Deus. Como ele também, Noé, estava debaixo da bênção de Deus. Como Jafé, como Sem. E a Bíblia diz que a maldição, versículo 25, capítulo 9, foi lançada sobre Canaã. Talvez a confusão que os crentes fazem é que eles acham que Canaã era uma derivação do nome de Cam. E aí pensam assim, bom, então a maldição foi para Cam e
E não foi para Canaã. Porque há uma crença equivocada de que era uma mesma pessoa. Não são a mesma pessoa. Cã deu origem a filhos. Isso está lá no versículo 6 do capítulo 10. Ele teve vários filhos. Entre os filhos que ele teve, um dos filhos de Cã era justamente Canaã. Capítulo 10 de Gênesis, versículo 6. E os filhos de Cã são Cush, Mizraim, Put e Canaã. Ok? Então, Cã, ele teve 4 filhos. Canaã não era filho de Noé, era um neto de Noé. A descendência negra que habitou no norte da África, essa descendência veio de Cush, do filho mais velho, do primogênito de Cã. Mas Noé não amaldiçoou o primogênito. Ele amaldiçoou Canaã, o mais jovem. Canaã, ele vai depois ser explicado aqui no texto, que ele dá origem a 10 nações. E o capítulo 10 também, versículos 15 e 16 até o 18, falam dessas 10 nações que foram geradas por Canaã. São da linha genealógica de Canaã, neto de Noé, filho de Cã. E realmente essas 10 nações são justamente aquelas nações que Deus mandou destruí-las, matar todos, destruir todas as nações, todas as fortalezas, porque elas estavam na terra de Canaã. Lembram disso? Quem é que recebeu a ordem de Deus para destruir a fortaleza de Jericó, para atacar os amorreus, os jebuseus, os heveus, sineus? Essa tropa toda aqui você vai encontrar no livro de Josué. Josué lançou por terra cada uma dessas nações que ocupavam a terra de Canaã. Então Canaã, neto de Noé, filho de Cã, ele ocupou não a África, ele não dá origem aos negros, ele ocupou aquela área desértica que se localiza entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Dentro dessa área está também a faixa de Gaza. E Gaza está aqui no texto. Olha o versículo 19. E foi o termo dos cananeus. Cananeus quem são? São os povos que estão em Canaã. Desde Sidom, indo para Gerar até Gaza. Olha Sodoma e Gomorra também aí. Essa Gaza que está aí era para ser destruída, devastada naquela época de Josué. Mas por desobediência eles não destruíram. E se transformou em quê? Naquilo que Deus prometeu aos judeus. Os povos que vocês não destruírem, eles serão transformados em espinho na carne de vocês. Eles não destruíram. Esse povo aqui, ó, jebuseus, vem de Jebus,
Jebus dá o nome de Jerusalém. Naquela cidade que nós hoje conhecemos pelo nome de Jerusalém, onde se localiza o Monte Sião, chamada Cidade de Davi. Por que deram o nome de Cidade de Davi a Sião, dentro de Jerusalém? Porque aquele povo que estava ali era o jebuseu. E Josué falhou na sua missão de destruí-los. Não sei por que razões, Josué quis ser politicamente correto, e ao invés de, depois de destruir todos os outros, não destrói Gaza e não destrói os jebuseus. Os jebuseus só serão destruídos, a fortaleza jebuseu só será destruída por Davi. Olha quantos anos depois de Josué. Davi, um belo dia, olhou para aquilo ali e falou: mas vem cá, quem é que permitiu que essa fortaleza estivesse aqui? Isso não era para ser destruído? E Deus levantou Davi para destruir. Porque a terra era amaldiçoada. Era a terra de Canaã, terra que mana leite e mel. O diabo se apropriou através de uma maldição lançada por Noé contra Canaã, abriu uma porta para Satanás. Satanás entrou nessa brecha dessa maldição, tomou aquelas pessoas, transformou em povos, transformou em nações, e nações criaram fortalezas na terra que mana leite e mel. Deus falou: mata tudo. E foi nessa terra que Moisés não entrou. Deus não permitiu. A missão era de Josué. Vocês estão entendendo? Isso não tem nada a ver com a África. Isso não tem nada a ver com o povo negro. Os negros são da descendência de Cuxi. Put, a descendência de Put é que estabeleceu o território que hoje se conhece como Líbia, lá no norte da África. Tem nada a ver com Canaã. O alvo da maldição de Noé foi o neto menor. E a maldição, veja o poder da palavra. A Bíblia diz que Abraão, ele aprendeu a chamar as coisas que não são como se já fossem. A Bíblia também nos ensina nas epístolas de Paulo que nós cristãos, quando nós usamos a nossa fé, nós chamamos à existência as coisas que não são como se já fossem. Se nós não chamarmos à existência as coisas que não são como se já fossem, isto não é fé, é esperança. Glória a Deus, é verdade. Não estamos agindo por fé. Veja o poder da palavra de chamar alguma coisa que não é como se já fosse e amarrar no poder da palavra o destino daquela coisa. Aleluia. Isso aconteceu com a maldição. Por isso Deus manda você tomar cuidado com a palavra que sai da tua boca, com o que você diz para um filho teu, com o que você diz para um pastor da igreja, para um irmão da igreja. Por isso que a palavra de Deus em Provérbios diz que na nossa língua está o poder da vida e da morte. Noé usou o poder da palavra da morte e ele aniquilou com todas as gerações do seu neto mais jovem. Uau! E se cumpriu, literalmente. Mesmo Jacó, tendo sido um falsário, mesmo Jacó, filho de Isaac, tendo enganado seu pai, usurpado a primogenitura de Esaú, mas quando Isaac, que já estava cego,
vai proferir a bênção da primogenitura, mesmo enganado, ele achando que está falando com Esaú, ele fala para Jacó a bênção. Amarrou. Falou, amarrou. Não teve jeito. Quem saiu dali com a primogenitura e abençoado foi Jacó. Mesmo o pai enganado por Jacó. Uau! Olha o poder da palavra. Glória a Deus. A Bíblia diz que no dia seguinte Esaú chega e diz: meu pai, mas não sobrou bênção nenhuma para mim. Sabe o que o pai dele falou? O que eu falei está dito e não volto atrás. Poder da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Há poder na palavra da tua boca. Aleluia. Entenda. Há poder quando você profetiza. Há poder quando você declara. Há poder. Nós precisamos tomar o cuidado de falarmos menos coisas impensadas. Para quando nós falarmos coisas que sejam profecias, elas se cumpram. Amém. Glória a Deus. Amém. O nosso espírito tem que estar acostumado a ser direcionado pelas palavras da nossa boca. Aleluia. O poder de Deus na nossa vida, ele tem que ser direcionado pela palavra da nossa boca. E isso só vai acontecer quando nós falarmos menos besteiras. Falarmos menos à toa. Falarmos menos ou não dissermos coisas as quais não queremos. Não adianta depois de dizer, falar: eu não tive a intenção. Aleluia. Não foi bem isso que eu quis dizer. Já falou, querido, um abraço. Glória a Deus. Vai suportar a consequência. Tem que ter muito cuidado. Olha para Isaac. Ele tinha sido enganado pelo próprio filho que ele abençoou. E ele disse: eu não posso revogar. Olha o valor que ele dava à palavra dele. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo outro filho vindo a ele dizendo: pai, não sobrou mais bênção nenhuma. Não sobrou. Eu só tenho uma palavra. Como é que você agiria no lugar de Isaac? Chama lá Jacó. Menino, vem cá. Tu me enganou, menino. Tudo que eu falei para você não vale nada. Esse não é o papel do homem de Deus. Jacó sabia que se o pai falasse, acabou o problema. A bênção estava dada. Aleluia. Ele não voltaria atrás. Aleluia. Deus tem prazer em ver que cada um de nós obedece o mandamento que diz que a tua palavra seja sim, sim, e não, não. Quando tu disser sim, acabou, não tem mais que ser não. Não há mais espaço para voltar atrás. E quando a tua palavra for não, ela vai ser não. Quanto mais nós obedecermos esse mandamento, mais Deus nos levantará como profetas dessa terra. Mais as nossas palavras se cumprirão. Mesmo palavras que você pense: não foi revelação de Deus, mas vai se cumprir porque você falou. Vai se cumprir porque a tua boca disse. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração. O que é coração? É espírito. Não é essa bomba de sangue que vai irrigar todo o organismo, todos os órgãos, todas as partes do corpo. Deus, quando fala coração na Bíblia, ele não está se referindo ao órgão chamado coração. Ele está se referindo ao teu espírito. Quando Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, de todo o teu espírito. Esse é o teu coração espiritual que pulsa. Entende?
ama o Senhor teu Deus de todo o teu espírito, de toda a tua alma. Ele fala de todo o coração, de toda a alma, porque o coração é o espírito. Não é essa bomba. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Não é este órgão. Entenda em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz no versículo 25: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Na maldição falou que Canaã serviria aos seus irmãos, né? Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Os judeus vêm de Sem. Os judeus, por terem descendência de Sem, eles são chamados de povo semita, porque são descendentes desse filho de Noé chamado Sem. Já ouviram na televisão, né? A marca, não vou falar não, porque aí eu vou perder a ética, mas há muitas roupas que vocês compram, há muitas que eu também compro. Já comprei e às vezes não vigio e continuo comprando. São marcas de propriedade de empresas cujos donos são inimigos de Israel. E por serem inimigos de Israel, eles são chamados de antissemitas. Já escutaram a expressão antissemita? Inimigo do povo judeu, inimigo da descendência de Sem. Há muitas marcas. Por trás delas, vocês e eu, de vez em quando, patrocinamos o antissemitismo. Aí, às vezes, a gente não pensa, né? Quando vai ver, já comprou. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã por servo. Aleluia. Então, Canaã estava amaldiçoado a tornar-se servo dos filhos de Sem e servo dos filhos de Jafé. Quando os judeus saem do deserto, 40 anos depois deles peregrinarem no deserto, Moisés está morto. Deus vai a Josué e diz: Josué, Moisés morreu. Tu, servo de Moisés, dispõe-te, põe-te de pé, anima-te, te fortaleça, porque eu te levantarei como conquistador desta terra. Estavam de frente a Canaã. Bastava atravessar o Jordão que eles entravam na terra de Canaã, onde todos esses povos da descendência de Cã, por causa da maldição de Noé, esses povos tinham que ser arrancados dali. E Deus validou tudo isso. E cumpriu-se quando Josué tomou todas essas cidades, a começar por Jericó, não é? Cumpriu-se a profecia, cumpriu-se a maldição, e realmente todos esses povos foram destruídos, e os que sobreviveram tornaram-se ou servos de Jafé, da descendência dos filhos de Jafé, ou servos da descendência dos filhos de Sem. Então, com base nesse estudo, nunca aceite que alguém diga que os negros têm pele negra porque são amaldiçoados. Isso é conversa de quem não estuda a Bíblia, ok? E cuidado com o efeito gado, que o efeito gado faz pastores pregarem esse negócio, faz pregadores pregarem isso, tá bom? E isso não é de Deus, não está na palavra de Deus, é um entendimento contrário à palavra de Deus. O povo negro não é amaldiçoado, ninguém tem a pele negra por causa de maldição. E essa doutrina diabólica, ela foi uma das válvulas propulsoras do racismo no mundo. Por falta do entendimento bíblico correto, muitos cristãos do mundo tornaram-se racistas.
Lembram-se do apartheid da África do Sul? Antes do Mandela, Mandela passou mais de 30 anos preso por causa do apartheid. Ele estava numa luta terrível contra o racismo branco, contra os negros. O Congresso da África do Sul, do apartheid, era constituído de brancos, todos de Bíblia na mão, tudo crente, matando o negro, achando que está fazendo um favor para Deus. Olha o grau de loucura. Lá nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan, um organismo diabólico que se levantou numa das capitais mais poderosas intelectualmente, culturalmente do mundo, e no meio dessa capital levanta-se uma doutrina diabólica, satânica, tratando o negro como se fosse um animal. A maioria crentes, de Bíblia na mão, entupidos de preconceito, de ódio, rancor, fanatismo. Ódio contra os judeus também, eram antissemitas. Ódio contra os latinos, eram xenófobos contra o estrangeiro. Você sai da América, vai para a Áustria, você vê que durante séculos a mesma doutrina dominou o norte da Europa. E a Europa Central também, e muitos povos do mundo. Você, como crente em Cristo Jesus, você tem que se colocar, se posicionar contra qualquer manifestação de preconceito. Olhem para a igreja de Éfeso. Aleluia. Quando você estuda o livro de Éfeso, a epístola de Paulo a Éfeso, lá no capítulo 4, você vai estudar que a igreja de Éfeso era maravilhosa. Mas, apesar de maravilhosa, Paulo constata que havia preconceito, havia rancores entre os irmãos, havia um sentimento preconceituoso, diabólico, uma igreja que tinha tudo para ser uma igreja madura e não alcançou a maturidade. E é uma igreja que acabou sendo destruída pelo próprio Deus. O próprio Deus removeu o castiçal da igreja. Ela reaparece em Apocalipse, como igreja de Apocalipse. E hoje, no lugar dela, lá na Turquia, só tem pedra sobre pedra, sobre pedra. Totalmente aniquilada. Por quê? Porque o povo que se reunia na igreja de Éfeso não atendeu a voz de Paulo. Paulo advertiu. Deus levantou Paulo com pregações terríveis para admoestá-los a retornarem à fé limpa, transparente, a uma fé santa, que eles terminassem as divisões entre eles, que eles fossem, que advertissem-se mutuamente para não terem tanta sensibilidade a criticar o outro. Nós precisamos crescer em sensibilidade para ouvirmos o Espírito de Deus. Mas tem gente que cresce em sensibilidade para se tornar crítico. Critica tudo. Parece que tem um diabo no couro. Está sempre criticando alguma coisa. Não desenvolva sensibilidade para crítica. Desenvolva sensibilidade para ouvir o Espírito. Para discernir o Espírito. Entenda. Isso foi causa da tragédia da igreja de Éfeso.
Se você observar, abre lá em Efésios. Existem 6 capítulos no livro de Efésios. Glória a Deus. No primeiro capítulo, olha quantas doutrinas maravilhosas são tratadas no livro de Efésios. No primeiro capítulo, Deus trata, através de Paulo em Efésios, Deus trata da eleição, da predestinação, Deus trata do selo do Espírito Santo, Deus trata da adoção nossa como filiação, né? Filhos adotivos do próprio Deus. Tudo isso você vai encontrar no primeiro capítulo de Efésios. Adoção, predestinação, selo do Espírito Santo, penhor do Espírito Santo. Quando você vai para o capítulo 2, você vai encontrar todo um capítulo em que Deus precisa tratar da graça dele. Aleluia. Não é? Capítulo 2, por exemplo, versículo 8. Diz o que no versículo 8? Porque pela graça sois salvos. Todo esse capítulo vai falar da graça de Deus, das bênçãos decorrentes da graça de Deus. Nós somos salvos pela graça. Tomamos posse da salvação mediante a nossa fé. A fé é a substância daquilo que eu espero, você espera. É a prova daquilo que não vemos. É a fé. É o título de propriedade do que não se vê e do que se espera. A fé me faz e te fez tomar posse da salvação que te foi dada mediante a graça. E tudo isso, a nossa posição espiritual em Cristo Jesus, a posição de Cristo, tudo isso no capítulo 2. Aleluia. E Deus diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí você abre de novo o capítulo 3 e você encontra todo o capítulo 3 discorrendo a respeito de um outro tema maravilhoso, o plano de Deus. Aleluia. O plano eterno de Deus para a igreja. No capítulo 1, eleição, predestinação, adoção, selo, penhor. No capítulo 2, nós encontramos a graça de Deus. No capítulo 3, Deus vai usar todo o capítulo para manifestar um estudo lindo sobre o plano eterno de Deus para com a igreja. E aí você vira o capítulo 4. Aleluia. A Bíblia mostra todo o capítulo 4, a unidade da fé. Aleluia. Os 5 ministérios da igreja. Os 5 ministérios do crente e a unidade da fé são temas maravilhosos tratados no capítulo 5. Aí vem o capítulo 6. Vem o encerramento do livro de Efésios. Aí Paulo diz assim, lá no capítulo... Aleluia. Vem o 5 primeiro, né? Começa a tratar do relacionamento entre o marido e a esposa, né? No capítulo 5 também trata de como ser cheio do Espírito. Aí vem o capítulo 6, onde Paulo diz assim, aleluia. No demais, versículo 10, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa expressão, no demais, ela é traduzida de muitas maneiras nas diversas traduções bíblicas. Você vai encontrar, de repente, a Bíblia de vocês dizendo, finalmente, vírgula, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa expressão finalmente, essa expressão no demais, quando você vai buscar no grego o sentido do que Paulo está querendo dizer, é como se Paulo estivesse dizendo assim,
em todos os capítulos anteriores, eu tratei de muitas coisas extremamente importantes, mas eu deixei como último capítulo aquilo que é vital, aquilo que é essencial, aquilo que se distingue em matéria de importância a tudo que eu escrevi nesse livro até agora. Lá no grego está assim, dessa maneira. Paulo está preparando a igreja para o que ele agora vai fechar o livro, para o que ele vai dizer. Que igreja? A igreja de Éfeso. Ele está falando com Éfeso. Uma igreja que se embriagava, mas não com o espírito. Uma igreja sensitiva para crítica pessoal uns contra os outros. Uma igreja problemática, de cristãos problemáticos. Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, querendo salvar essa igreja, o Espírito Santo mostrou para Paulo: Paulo, mostra para a igreja o que essa igreja tem que tomar de decisões para poder prevalecer contra o diabo. Essa igreja de Éfeso tem aberto portas para Satanás. Esses crentes, na sua imaturidade, eles não conseguem entender, Paulo, que eles precisam não dar lugar ao diabo. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, através de Tiago. Mas o crente parece que não entende isso. O que é dar lugar ao diabo? Dar lugar ao diabo é dar legalidade a ele. Dar lugar ao diabo é fazer alguma coisa que vai legitimar o diabo a entrar na tua vida. Dar lugar ao diabo é fazer algo, praticar alguma coisa, agir de forma irresponsável em alguma situação, permitindo e abrindo uma porta para o diabo entrar na tua casa, entrar nas tuas emoções, entrar no teu casamento, entrar na tua saúde. Aí o Espírito mostrou para Paulo: Paulo, agora vem o mais importante. Se esse povo não der ouvidos ao mais importante, e o mais importante é ensinar esse povo a batalhar espiritualmente contra o diabo. O mais importante é ensinar esse povo a tomar sobre si toda a armadura de Deus, Paulo. O mais importante é ensinar esse povo a guerrear contra Satanás, Paulo. Isso é o mais importante. Se o povo não aprender a exercer autoridade contra o diabo, não vai ter a mínima chance contra Satanás. Se esse povo não aprender a tomar sua armadura, não aprender a batalhar espiritualmente, travar guerra contra o diabo, não tem esperança. Mas antes de você, Paulo, ensinar o povo a tomar armadura, antes de ensinar o povo a tomar posse das armas espirituais e se vestir e revestir de forma a estar armado para a batalha com o diabo, antes de ensinar o povo a exercer a autoridade contra o diabo, Paulo, escreve aí: manda que eles se fortaleçam em mim. Aleluia. E se fortaleçam na força do meu poder. Aleluia. Glorificado seja o nome. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor. Aleluia. Por que Deus diz que nós temos que nos fortalecer nele? Porque ninguém vai conseguir carregar uma armadura pesada sem ter força para isso. A armadura era uma vestimenta de guerra.
E no mundo espiritual, ela é uma revestimenta de guerra. E essa armadura aqui, como vestimenta de guerra, ela foi descrita, baseada na armadura dos soldados de Roma, que era uma armadura extremamente pesada. Era uma armadura de metal. Algumas peças eram feitas de metal misturadas com couro. Dizem os historiadores que esta armadura, na sua plenitude, ela pesa em torno de 35 quilos. Imagina nós termos que fazer uma caminhada de quilômetros para enfrentar um campo de batalha carregando 35 quilos de peso no corpo. Ou seja, você não pode ser fraco para se tornar um soldado armado. Para se revestir da armadura, para se vestir e revestir da armadura, isto não é algo que se dê aos fracos. Só os fortes poderão suportar o peso da armadura. Os fracos não conseguirão suportar. Dizem os historiadores que além da armadura, o soldado era obrigado a carregar uma bolsa com equipamentos de sobrevivência quando fosse para a guerra. Os historiadores dizem que, além dos 35 quilos da armadura, eles creem que eles tinham que carregar uma bolsa com, no mínimo, 10 quilos de peso. Você imagina você andar quilômetros e quilômetros com 45 quilos de peso nas costas, no corpo. Metal, couro. Armadura pesada. Isto não era para os fracos. É por isso que Deus, antes de falar sobre armadura, Ele primeiro diz para Paulo, Paulo, recomenda que se fortaleçam em mim. Aleluia. Aquele que não se fortalecer em mim, esquece. Esquece batalha espiritual. Esquece. Para não morrer no campo da batalha. Para Satanás não destruí-lo. Ele esqueça, se ele não está preparado para suportar o peso das armas de guerra com que ele vai lutar, como ele irá para a guerra? Eu estou falando em termos materiais e físicos, ok? Sabendo nós que Deus está traduzindo tudo isso numa linguagem espiritual. Que Deus está querendo dizer que não é qualquer um, não é de qualquer maneira que se dá início a uma batalha espiritual contra Satanás. Não é de qualquer maneira. Paulo disse, tomai sobre vós toda a armadura de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas o tomai sobre vós toda a armadura vem depois. Ele não fala tomar sobre vós toda a armadura antes. Ele manda se fortalecer. Por quê? Porque se não estiver fortalecido no Senhor, não consegue carregar a armadura. Não consegue suportar a armadura. Capacete, peso na cabeça. O peitoral coberto com a couraça. O escudo pesado. Metal e couro pesado na mão esquerda. Na mão direita com a espada ou com lança. Dependendo da posição do batalhão que estivesse em guerra. Cinturão de couro apertado para suportar no peso da mochila. Os pés calçados
com sapatos de guerra. Os historiadores dizem que esses sapatos, eles vinham protegendo acima dos joelhos. Porque o joelho não podia ser atingido, é uma parte muito vulnerável. Se o soldado machuca o joelho, se alguma ponta de lança machuca o joelho, acabou o soldado, ele é morto ali no campo de batalha. Então o sapato não era um sapato tipo sandália simplesmente, era um sapato que tornava-se uma bota que supria proteção acima dos joelhos. Por isso esse peso absurdo. Por isso Deus disse para o apóstolo Paulo: antes de você informar as armas de guerra, antes de você falar a respeito de batalha espiritual, antes de você mostrar para o meu povo a necessidade do meu povo prevalecer em autoridade contra o diabo, contra os demônios, antes de tudo, convoca o meu povo a se fortalecer em mim e na força do meu poder. Quando você vai para o grego, observa que Deus usa duas palavras. Força não quer dizer poder, e poder não quer dizer força. Por serem coisas diferentes, Deus diz: fortalecei-vos na força do meu poder. Então, há uma palavra no grego para força e há uma palavra no grego para poder. Cada palavra tem um sentido específico. Às vezes nós lemos isso e no nosso portuguesão, cariocão, fluminense, nós achamos que Deus está dizendo a mesma coisa de uma forma enfática. Não, não está. Não está. A ordem de Deus é nós nos fortalecermos nele. Nele. Ou seja, nós temos que batalhar primeiro com a nossa vida de comunhão com Deus. Nós precisamos crescer em força na presença de Deus. A palavra força no grego vem de uma palavra grega chamada kratos, com K. K-R-A-T-O-S. Kratos. Quando você pega a palavra krato, que é força no grego, é uma força que fala de uma capacitação de suportar peso, de suportar luta, uma capacitação de suportar guerra. Agora eu tenho que abrir um parêntese aqui, até por causa do tempo que já se esvai. E depois, na aula que vem, eu vou dar continuidade a partir do fechamento do parênteses. O parênteses que eu quero falar é a respeito do seguinte: não se apressa na obra de Deus, no sentido de você ansiar em demasia pelos dons espirituais, ansiar em demasia por você ver o poder de Deus, por você ver as manifestações do poder de Deus. Você precisa, eu e você, acalmar o coração, buscar entendimento em Deus. É muito comum nós que pelejamos contra as trevas, é muito comum querermos resultados rápidos. É muito comum querermos que o poder de Deus se manifeste. Vivemos numa ansiedade. Hoje eu vivo nessa ansiedade dentro dessa igreja, querendo ver a manifestação da glória de Deus. Não me alegra, eu digo muito isso para Deus, não me alegra pastorear uma igreja e ver a igreja nas condições que está. Por quê? Porque eu ainda não vejo o poder de Deus. Eu ainda não vejo as manifestações do poder de Deus. Há pessoas aqui que precisam de cura. E de cura milagrosa.
se o milagre não acontecer, elas não receberão a cura. Ou se receberão, é porque Deus vai usar algum médico. Mas se Deus não usar o médico, se Deus não usar o cientista, só através do milagre essas curas podem acontecer. Há doenças aqui na igreja que são, à luz da medicina, incuráveis. Quantos aqui na igreja, não precisa levantar a mão, quantos já ouviram do médico: olha, aprenda a lidar com esse problema, conviva com ele para o resto da vida? Quantos aqui na igreja estão convencidos de que o médico tem razão, e do ponto de vista natural ele tem razão? Do ponto de vista natural, do ponto de vista da ciência médica, alguns de vocês e eu somos portadores de algum problema de saúde que estamos condenados a conviver com eles para o resto da vida. Meu Deus. E não se sabe qual a quantidade de anos. Então, assim como vocês, eu também, nós queremos ver a manifestação do poder de Deus, porque cremos no poder de Deus. Cremos na palavra de Deus como verdade. Cremos que o poder de Deus não foi bênção exclusiva para Paulo, para Pedro. Não foi bênção exclusiva para Felipe, para os apóstolos, para a igreja primitiva. Nós cremos. E cremos profundamente. E não só cremos, temos fé de que a qualquer momento Deus há de manifestar a sua glória aqui na igreja. Ao mesmo tempo, a cada dia que passa, a Bíblia diz que a esperança que retarda, ela entristece o coração. O retardo da esperança entristece o coração. Cada dia que eu e você vamos ao fim de um culto para casa e um milagre a gente não vê acontecer, e ao mesmo tempo a gente crê, há um risco grande de depressão, de desânimo, de enfraquecimento espiritual. Vocês estão entendendo o meu vocabulário? Por isso, Deus conclama que nós nos preocupemos em entendê-lo. Aleluia. Ponto número 1. O que acalma o meu coração? Que mais bem intencionado do que eu ou qualquer um de vocês, para que aconteçam os milagres aqui em quantidade na igreja, Deus é mais intencionado. Ele quer mais do que eu e você queremos. Se você não acredita nisso, tu não acredita na palavra de Deus. Você não acredita no próprio Deus. Você não acredita na bondade de Deus. Onde está o problema? Se Deus é o mais interessado, é o mais bem intencionado, Deus é bom, muito mais do que eu, muito mais do que você. Deus é benigno, muito mais do que eu, do que você. Deus é Pai, bondoso, amoroso, muito mais do que eu e você. Se além de bom, Ele deseja, e nós cremos que Ele deseja, e deseja em profundidade que hajam milagres aqui em todo culto, toda reunião. Milagres em toda reunião. Paralíticos sejam curados, cegos voltem a ver, diabetes seja aniquilada, destruída, câncer desapareça. Mais do que nós, Deus é bom. Mais do que nós, Deus quer. Então, onde é que está o problema? Está no seguinte ponto. E esse ponto é o ponto da nossa igreja hoje, no dia de hoje. Se você entender esse ponto, você acalma o teu coração e procura fazer a parte que te incumbe fazer. O ponto é o seguinte: Deus não quer operar o milagre
sem que nós estejamos prontos para Ele. Deus não quer operar uma maravilha. Deus não quer explodir com curas sobrenaturais, devastadoras da obra da doença e da enfermidade, em quantidade. Deus não quer, enquanto Ele encontrar em nós uma possibilidade de, depois da cura, depois do milagre, depois de vermos as maravilhas, abra-se dentro de nós uma ruptura. Abra-se dentro de nós uma fenda que vá de uma maneira diabólica destruir toda a beleza dessa obra. O que mais entristece Deus, mais do que Ele ficar relutante de enviar o poder dele, mais do que relutante de enviar a glória dele, o que faz Deus mais relutar é Ele encontrar em cada um de nós ainda pontos de ruptura, pontos de perigo, aberturas na nossa vida. Eu creio que o fechamento dessas brechas está muito próximo de acontecer. Eu creio que Deus está movendo com a igreja, e para isso a oração é muito importante, para isso os jejuns são muito importantes, a mortificação da carne, o estudo da palavra de Deus aqui, né? Comigo, o estudo da palavra de Deus na escola dominical, as pregações em cada reunião sucessivamente, 2 pregações, 2 cultos todo dia, ao fim da semana são 14, 15 cultos, 15 pregações, igreja aberta praticamente quase a noite inteira. Entenda, com a palavra pregada por mulheres de Deus que pagam preço, homens de Deus que pagam preço, gente que está buscando santidade. Eu creio muito que essa obra está próxima de se completar. Mas se não se completou, e eu ainda creio que não se completou, é porque os olhos de chama de fogo de Deus ainda verificam em nosso corpo espiritual pontos de fragilidade, de ruptura, para que nós venhamos reagir com maturidade, sem meninice, sem palhaçada, sem vanglória. Há muito risco ainda de vanglória, há muito risco ainda de ensoberbecimento, há muito risco ainda eu não digo muito, eu estou exagerando, há algum risco ainda de ensoberbecimento, vanglória, orgulho, vaidade, envaidecimento. A única coisa que ainda bloqueia Deus de manifestar na minha vida, vou dar o meu exemplo, na minha vida, na vida de cada obreiro dessa igreja, cada membro desta igreja, porque essa explosão de milagre pode acontecer primeiro na vida de qualquer um. Amém. Não precisa ser primeiro na minha vida. Eu abro mão. Entenda em nome de Jesus. Que Deus escolha a explosão do milagre na vida de qualquer um de vocês. Amém. Que eu seja o último a experimentar essa bênção de Deus. Ainda assim eu ficarei muito alegre. Muito alegre. Entenda. Mas eu creio profundamente que, apesar de ainda faltar pouco tempo, não houve a explosão que a gente tanto espera, que a gente tanto clama aqui nas orações. Eu tanto clamo em casa, vocês também em casa.
É por essa razão, é porque Deus ainda olha para dentro de nós e Ele vê zona de perigo, área de perigo. Na medida em que você se acalmar, se aquietar, eu também me coloco nesse prisma, nós nos aquietarmos, Deus permitirmos Deus trabalhar mais a nossa humildade, que a gente não se envaideça tanto em ter sido transformado por Deus num instrumento de um milagre. Há pessoas que, se Deus transformar a pessoa no instrumento de um milagre, ela vira o nariz lá em cima e acabou o evangelho. Vira um demônio de vaidade, de soberba. Lembrem de um assunto que eu tratei com vocês aqui. O que eu disse nesse assunto? Eu disse, cuidado com o poder de Deus. Porque o poder de Deus, ele amplia o enfoque da graça de Deus sobre nós para operar o milagre, mas o poder de Deus amplia também as áreas da nossa vida em que a graça de Deus não alcançou. É por isso que você vê homens muito usados no poder de Deus tornar-se escândalo no Brasil inteiro, se transformarem em sujeitos desavergonhados, pessoas que já perderam o Espírito de Deus há muito tempo, mas tem o poder de Deus. A Bíblia diz que o dom é dado de forma irrevogável. Entenda, isso é o que mais causa tristeza em Deus. É Deus me premiar e te premiar, elegendo você, elegendo a mim ou a qualquer um aqui dentro, ou a todos, nos transformar num instrumento do milagre, nos transformarmos em Paulos vivos na terra, Pedros vivos na terra, botar a mão sobre o defunto e chamá-lo à vida, e nós empinarmos a cabeça e acharmos que nós temos algum merecimento por isso. Os apóstolos, depois do milagre, eles diziam assim, vocês estão pensando que este milagre foi feito por algum mérito nosso? Não. Isso se deve àquele defunto que vocês mataram. É o espírito dele. Nós não temos mérito algum. Deus quer ouvir isso da tua boca. Deus quer ouvir isso da tua boca, da minha boca. O nosso papel hoje é tapar essas brechas. Se ainda não aconteceram os milagres, creia, só há uma razão. Deus ainda está vendo brecha. Deus ainda está enxergando vaidade onde não pode existir, soberba onde não pode existir. Há pessoas que elas têm uma necessidade de autoafirmação terrível. E se Deus não fizer a obra primeiro que tem que ser feita, na hora que a pessoa se sentir portadora do poder de Deus, ela está destruída. Porque o poder de Deus vai aflorar tudo aquilo que Deus não conseguiu controlar. É isso que impede o milagre. Vamos cada um de nós fazer a nossa parte. Ok? Esse foi o parênteses que eu fiz e vou voltar ao tema principal na próxima segunda, segundo a vontade de Deus. Tá bom? Fiquem de pé em nome de Jesus. A Deus seja a glória, a Deus seja a honra, a Deus seja o louvor para todos sempre. Amém?